É isso aí, moçada, e cada vez mais, ó, a gente tá colecionando aí nossas figurinhas e, mano, já tem muita figurinha, hein? Se você é novo aqui e não sabe, cara, tem uma playlist pra vocês aí no comentário fixado sobre todas essas figurinhas, então vem colecionar comigo porque hoje tô trazendo mais duas, tá? A fruta Gravidade, olha só que legal, e a fruta Spider também, olha só, muito massa, né, cara? Então nós vamos desenhar e colorir essas duas hoje, tá? Para completar um pouco mais ainda, né, nossa coleção, cara. Já desenhei quase todas as frutas do jogo, tá? Quase todas, velho. Então, mano, não esquece, deixa um likezão aí e vamos logo lá para o nosso tutorial, né? Não vamos perder tempo não, vamos lá. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. É isso aí, moçada, vamos lá começar as nossas frutas Gravidade e Spider. Seguinte, ó, para fazer a Gravidade eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dois traços aqui de 5 centímetros, tá? Ele vai ter um em horizontal e um em vertical, beleza? Veja só que ele está passando um pelo meio do outro, tá? Então é como se cada um lado desses traços aqui tivesse 2,5 cm, tá? Totalizando 5 centímetros da linha toda, certo? Você tem que fazer isso aí. Aí depois que a gente faz essa marcação, a gente vai desenhar aqui mais ou menos o estilo da fruta Gravidade, né? Porque ela não é bem quadradinha como as outras frutas, tá? Ela é um pouquinho diferente, ela é tipo um meteoro, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, partes que vai simbolizar, né, como se fosse um meteoro, como se fosse uma pedra mesmo, tá? Então veja só o estilo que eu tô fazendo, deixando meio quadradinho, tá vendo? Um pouquinho levemente arredondado ou curvado em algumas partes, mas é bem leve mesmo, vai ficar tipo um pedregulho mesmo. Beleza, depois que a gente fez essa primeira parte do pedregulho, a gente vai fazer agora a segunda parte, que é dar o estilo 3D aqui agora nessa fruta, tá? E para fazer esse estilo 3D, primeiro a gente vai ter que sair demarcando aqui, ó, a distância, né, que ela vai fazer, certo? Que aí, como eu falei, ela não é tão quadradinha, né? Então ela não tem uma profundidade grande. E aí a gente vai fazendo tipo seguindo o formato que a fruta já tem, só que ligando uma parte com a outra, do jeito que eu tô fazendo aí, tá? Então tô pegando meio que o estilo da fruta mesmo e fazendo uma parte para deixar ela 3D, né? Para deixar ela com uma profundidade agora, tá? Você pode ir acompanhando certinho, tenho certeza que você vai conseguir fazer tranquilo, beleza? Na parte de dentro da fruta agora a gente vai desenhar outras bases do rochedo dela, certo? Que é como se fosse divisas, tem algumas partes que são mais luminosas também, tá? Então vou começar aqui com essa base da frente, né? Colocando já o estilo aqui rochoso, que é como se fosse uma parte dividida. E ela tem umas bases luminosas, que é essa primeira que eu desenho no cantinho ali em cima, tá? Que vai ficar um pouco até arredondado. Eu faço uma outra no outro cantinho também. E aqui durante o percurso da fruta, né? Eu vou fazer outras que parecem meio que uma engrenagem, tá? Então veja só, mas só uma vai ter um círculo por dentro, tá? As outras elas vão ficar no estilo de engrenagens, porém ela não vai ter esse círculo no centro. E veja só, para desenhar essas engrenagenzinhas, eu faço um círculo completo primeiro e depois eu vou fazendo as barras dele, né? As variações que eles vão criando, tá? No caso aqui, na maioria é só 3 mesmo. E lá embaixo eu vou colocar mais um detalhezinho, né? Dessa base luminosa da fruta, tá? Então vamos desenhar a barra aqui ao redor agora da fruta, como se fosse anéis, né, ou alguma coisa de energia ao redor dela, tá? Como se fosse realmente a energia da gravidade. E para fazer isso eu faço como um grande arco, tá? E vou fazendo um outro arco depois para poder fazer a ligação e deixar no estilo de anel. Veja que quando chega nas bordas da fruta no caso, né, ela vai afinando, tá? Então a parte mais grossa é na base central, depois vai afinando as laterais.
E para fazer a base de cima da fruta, né, veja que eu até apago um pouco também, tá? Essa basezinha dos anéis para não ficar muito confuso. E a parte da fruta ela simula muito tipo um chifre, cara, como se fosse um búfalo, né? É como se fosse um chifrezinho mesmo de búfalo. E tem um símbolozinho no meio, tá? Tipo um sorrisinho de cabeça para baixo. Bom, essa primeira fruta já foi, né? Aqui agora ela não é tão difícil de desenhar, tá? Agora a gente vai desenhar uma que é um pouco mais difícil, que é a fruta Spider. Para fazer a fruta Spider eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um traço aqui em vertical, tá? De 5 centímetros e um horizontal, só que dessa vez lá embaixo, tá vendo, ó? Então veja que eu meço ali até os 2,5 centímetros, então pego dos 5 centímetros e faço todo, né? Para ficar certinho um lado e o outro, certo? Bom, a partir disso a gente vai gerar aqui agora a forma geométrica que essa fruta vai gerar. Veja que eu fiz um outro tracinho em cima, né? O tracinho que eu fiz em cima ele tem 4 centímetros, tá? E aí agora a gente vai colocar aqui detalhes. Vamos fazer umas curvas embaixo e vamos fechar, certo? Então ele vai gerar essa primeira forma geométrica aqui. Depois disso, a gente vai fazer as laterais, né? Seguindo o mesmo estilo da borda que a gente já tem na fruta, né? Então a gente só vai acrescentar aqui as laterais para deixar ela no estilo meio que 3D, beleza? E essas laterais aqui não tem tanto uma distância certinha, tá? Você que decide aí o tamanho que você quer fazer nela, tá? Beleza, depois que a gente demarcou, eu vou desenhar os olhos da aranha, que é tipo um olho de aranha mesmo, cara. Fica muito legal, essa fruta é muito bonita, né, velho? Então vamos fazer esse estilo de olhinho de aranha, que parece tipo umas gotas de água, né? Só que inclinadas, não é isso? Aí eu vou fazer uma base de olhinho em cima, olhinhos embaixo também, né? Para representar parte da boca também, tá? E aí vocês vão vendo que vai ficar estilo uma parte de aranha mesmo, cara. Vocês já viram o rosto de uma aranha? É basicamente assim, velho. É bem parecido mesmo. Depois eu vou colocar os detalhes das faixas, tá? Agora que a gente vai encher essa aranha de faixas, tá? Mas primeiro é o seguinte, eu vou desenhar essas faixinhas iniciais que vai cobrir um pouco, é tipo contornar o olho, tá? Ela vai fazer esse contorno no olho. Vou desenhar um pouco da base lateral dela, mas antes de continuar a faixa, a gente pode fazer também a garra da aranha, tá? As patinhas da aranha. Primeiro eu vou desenhar essa pata aqui que vai estar toda voltada para baixo, certo? Ela vai ser um pouquinho menor mesmo, tá? Então ela vai ficar bem no cantinho ali. Aqui foi bom que ainda deu para fazer no limite do papel, né? Olha só, ficou até legal, tá? Depois eu vou desenhar uma outra garra de aranha lá em cima, certo? Para fazer essa garra de aranha, veja que a garra de baixo ela parece tipo uma foice, né? É bem legal, cara, e tem muita variação nas curvas. A de cima ela já parece mais com bambu no início dela, né? Você vai ver que dá um aspecto de bambu. E depois a gente desenha a garra como uma foice também, né? E aí vai ficar bem legal, cara. Colocando algumas variações nela também vai ficar bacana, tá? Na outra parte aqui agora eu vou desenhar outra garra voltada para baixo, que agora vai ficar um pouco mais fácil, né? Porque aqui ela tá meio escondida, digamos assim. Então a gente vai ver somente a parte que parece uma foice, certo? E lá em cima nós vamos desenhar a última garra de aranha dela aqui, que é no mesmo estilo, seguindo como se fosse varinhas de bambu. Só que nesse caso aqui eu vou fazer a demarcação primeiro, vou fazer toda a demarcação dela primeiro, então vou fazendo clarinho. Depois que eu faço a demarcação, aí eu vou simbolizar, né, essa parte das divisas, veja que fica até melhor, né? E na basezinha de cima lá, vocês vão ver que eu vou até crescer um pouco mais, deixar ela um pouco mais grossa, porque a parte da foice ali da lâmina, eu deixei ela um pouquinho mais fina, né? Então eu deixo a mais grossa, tá? Agora que vamos desenhar essa base da fruta de cima, né? Ela parece muito, cara, me deu muito parecer com uma lâmpada mágica do gênio, né? Se você olhar certinho, é como se fosse realmente uma lâmpada mágica, cara. Ficou muito parecido mesmo. E por dentro a gente desenha tipo um triângulozinho com as partezinhas tipo de teia, né, de aranha, tá? Então a gente vai desenhar tipo um xadrezinho lá dentro como se fosse teia de aranha, certo? Aqui não é tão difícil de desenhar.
Bom, agora para finalizar essa base da fruta, a gente vai fazer o restante das linhas, né, de todas essas faixas que cobre ela. É tipo como se fosse coisa de aranha mesmo, cara, teias de aranhas, né, só que cobrindo toda a base da fruta, tá? Então eu vou fazer aqui na parte de baixo e na parte de cima também, um pouquinho na lateral que faltou algumas teias também. Beleza, tendo isso agora é só apagar um pouco o esboço, né, para deixar ele bem clarinho, que a gente vai fazer agora o contorno, a line art de toda a fruta. Cara, aqui agora é o seguinte, moçada, eu vou pegar a canetinha preta, tá? E veja só, na parte da fruta gravidade, eu não vou fazer tudo de preto, tá? Eu vou fazer só a base de fruta mesmo aqui, a base rochosa. Mas as outras partes eu vou deixar como efeito luminoso, então não vou fazer contorno preto por elas. Já aqui na base da aranha, eu vou fazer também o seguinte, cara. Só não vou fazer contorno na parte dos olhos, tá? Mas o resto tudo eu faço contorno tranquilo. Depois é só a gente apagar e fica de boa. Agora vamos para a coloração, tá? É o seguinte, ó. Eu confesso que a coloração da fruta gravidade eu não gostei muito, mas vou passar as cores que eu passei para você. Aqui eu começo com um rosa e veja só, eu faço o contorno agora das partes, né, que eu tinha deixado sem contorno, tá? Então eu faço o preenchimento também com esse rosa, beleza? Aqui é um rosa normal mesmo, rosa chiclete, você pode fazer tranquilo, tá? Então tudo que for de efeito aqui eu vou fazer com esse rosa. Segundo efeito aqui agora é com cinza escuro, eu vou fazer somente uma parte escurecida nessa base rochosa em cima dela, tá? E depois eu venho com cinza azulado e passo por cima dessa base rochosa. Por enquanto eu vou deixar assim, veja que eu não forcei tanto o cinza azulado nessa parte de cima, tá? Aqui nas laterais eu vou pegar um lápis de cor preto e vou fazer uns efeitos, né, de sombra, certo? Veja que eu estou fazendo tipo um degradê também, que é como eu começo escuro e à medida que eu vou passando, né, avançando, eu vou deixando uma leveza na mão e aí ele vai ficar de uma parte escura para uma parte mais clara. Agora aqui, moçada, eu vou usar um cinza bem diferente, né? Que ele é tipo um vinho, né? Como se fosse um vinho bem claro, tá? Você pode usar aqui também um cinza normal, tá? Fica tranquilo também. E uma coisa que eu deveria ter mudado aqui na fruta, no caso, que eu vou deixar de dica para você logo, é que ao invés de você usar só o cinza, você passa também um lilás por cima, se você tiver, tá? Passa o cinza e passa o lilás por cima, vai ficar mais bacana ainda. Agora eu volto aqui com o cinza azulado e vou fazer um preenchimento mais legal nessa base de cima da fruta, certo? E para fazer um preenchimento mais bacana aqui nessa parte do brilho dela, eu vou usar um vermelho, tá? Como um contorno, certo? O contorno eu vou deixar mais escurecido com esse vermelho. E beleza, a parte da fruta aqui está praticamente pronta, eu só vou finalizar ela com um brilho agora de rosa, tá? Ao redor de toda a fruta, beleza? Bom, vocês viram, não tem tantas cores, não é difícil de colorir, né? A fruta da aranha é o seguinte, eu vou começar pelos olhos, eu vou fazer tipo um contorno com rosa, tá? E vai ser somente contorno mesmo, certo? Por enquanto. Aí depois eu venho com cinza escuro, vou fazer uma sombra aqui agora em toda a base da aranha, certo? Então eu vou começar pelas patas, veja que eu vou pegar o cinza escuro e fazer um efeito. Eu desenho a sombra, né? Eu costumo desenhar a sombra e fazer o preenchimento. E vou fazer um efeito sobre todo o restante da aranha também, tá? Principalmente na lateral dela e na parte das faixas, entre as faixas, tá? Então vocês vão ver que vai ter um efeitozinho bem bacana também. Depois eu venho com o cinza azulado. Na parte lateral da aranha eu vou forçar esse cinza azulado, tá? E toda a base que eu fiz a sombra de cinza escuro, certo? Só que na parte central, assim, na parte base mesmo, eu não vou forçar tanto, cara. Ó, a parte mais luminosa eu não forço tanto esse cinza azulado, tá? E vocês podem ver que eu vou passar por cima de tudo, cara, porque tudo aqui é praticamente branco. E esse cinza azulado ele tá sendo como se fosse a sombra, digamos assim, do lápis de cor branco, tá? Então eu vou passar em cima de tudo aqui agora. Veja que só em alguns pontos mesmo eu forço esse cinza azulado. Agora com lápis de cor branco, para dar um efeito melhor, eu vou passar por cima de tudo aqui que eu fiz mais clarinho, tá? Então tudo que eu passei o cinza azulado de forma um pouquinho clara, eu vou fazer esse efeito completo com o branco. Depois eu volto com o rosa e vou fazer aqui essa basezinha da aranha, né? Que ela é um pouco rosa também, tá? Então vou fazer essa parte das teias de dentro também, como um contornozinho, vai ficar legal. E para finalizar a fruta eu vou pegar um azul
Eu acho que o contorno de azul fica mais bacana nela, certo? Então vou deixar esse contorno azul mesmo, já que eu usei cinza e cinza azulada combina muito, né? Aí agora a gente já tem basicamente a fruta completa, tá? Agora o que a gente precisa fazer é o contorno para poder fazer a figurinha, né? Então a gente vai fazer um contorno sobre todas as frutas, tá? Então veja só que eu vou acompanhando tipo as curvas que a fruta faz para deixar no estilo de figurinha mesmo, isso nas duas. Depois é só a gente fazer o recorte delas para deixar já, né, no formato de figurinha. E lembrando, se você não tem tanta técnica com recorte, peça ajuda a alguém, tá? Para não estragar a sua fruta aí, porque você teve trabalho de desenhar, né, cara? E agora aqui, ó, tá aí nossas duas frutas prontas, eu espero que você tenha curtido. E não esquece, cara, tem muitas outras aí que eu vou deixar no comentário fixado, uma playlist com todas elas, você pode desenhar e colecionar igual a mim, né? Ter essa coleção completa com essas frutas aí, tá? E não esquece, você pode também lá no comentário fixado, tem o link do meu curso de desenho online. Se torna meu aluno que você vai aprender a desenhar muito mais comigo, tá? Eu te aguardo lá na nossa turma. Valeu, um abraço e até a próxima!